Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em 2 Tessalonicenses, é mais para segunda parte final da Bíblia, 2 Tessalonicenses, o capítulo é o 3, dos versículos 6 ao 16. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluias. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 6 ao 16. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 16. Passo a ler. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque, quando ainda estávamos com vocês, ordenemos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmãos. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Amém? Amém, irmãos. Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A irmã Carol apresentou a palavra desta noite. E a palavra desta noite, irmãos, eu estava vendo uma matéria e de repente Deus tocou meu coração para que eu printasse aquela matéria que está essa palavra. E quando apareceu a oportunidade para que eu ministrasse essa noite, Deus tocou meu coração para que trouxesse essa palavra, né? Que mesmo se tratando, né, do culto dos jovens, aqui Deus fala com todos, né? Não fala só com jovens, fala com todos. Mas eu creio que Deus vai falar grandemente conosco essa noite, porque aqui essa palavra, quando Paulo escreveu essa carta, já está dizendo conselhos finais. Então é o conselho, irmão, de Deus para a nossa vida. E quando Paulo escreveu essa carta, é a segunda carta dele à igreja de Tessalonicenses, porque na primeira, né, Paulo fala do dia do Senhor. Alguns irmãos, né, entenderam errado, e eles acreditavam que, como já estava iminente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eles pararam de trabalhar, né, não queriam mais trabalhar, e isso eles acabaram se tornando um peso para os outros irmãos que tinham que ajudá-los e sustentá-los. Então aqui Paulo, né, escreveu a carta e explicou, né, que eles estavam interpretando a palavra de Deus erroneamente para querer se aproveitar dos irmãos, né? E isso é o que nós não devemos fazer. Nós devemos sempre, né, orar antes, né? Eu estava estudando hoje a palavra do Senhor
e eu vi uma pregação que um pregador falou que muitos teólogos, né, que são os que ensinam, eles passam muito do seu tempo estudando e pouco tempo orando. E muitos dos irmãos que são levantados com dom de oração, passam muito tempo orando e pouco estudando. Então falou que o radicalismo, em nenhum dos dois casos, é bom. O ideal é que a gente tenha sempre bom senso, e estude, mas antes de estudar, ore, para que a gente adquira conhecimento, não da gente, não do humano, mas sim do Espírito Santo do Senhor. E mesmo aqueles irmãos que têm o dom de oração, que também busquem conhecimento do Senhor. É oração e conhecimento, para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Então aqui, irmãos, hoje não é um culto de ensino, mas eu vou ministrar a palavra de acordo com o Espírito Santo for falando, para que a gente possa enquadrar essa palavra no nosso dia a dia, porque hoje, né, no nosso caso aqui, a gente não tem mais o caso como era nessa época, que as pessoas paravam de trabalhar e o ministério tinha que sustentar. Hoje a gente, graças a Deus, todos nós que estamos buscando, né, o sustento da nossa família, mas a palavra vai falar conosco para nós não convivermos com pessoas, irmãos, que está querendo levar a gente para o mau caminho, seja dentro da igreja, pessoas que aqui no ministério, felizmente nós não temos, mas a gente vê relatos de igreja que pessoas criam verdadeiras facções dentro da igreja, a chamada panelinha, exclui uma pessoa em detrimento de outro, né? Como aqui é um corpo só, é o corpo de Cristo, então não tem que ter panelinha, não tem que ter exclusão, muito pelo contrário, temos que viver em união, né? Um com o outro, um ajudando o outro, incentivando o outro, e felizmente no ministério a gente vê que é assim, né? É um ajudando o outro, incentivando, e é assim que tem que ser, irmãos, na obra do Senhor. E o versículo 6 vai dizer: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É poucas as vezes que a gente vê, né, na Bíblia falando, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui, né, irmãos, Cristo já tinha feito, né, a sua obra aqui na terra, já estava, né, à destra de Deus, e continua fazendo a obra aqui na terra agora por meio do Espírito Santo, né, e Cristo está aqui nessa noite por meio de Espírito também. Então aqui Paulo já fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já fica, irmãos, também algo para a gente ver, que Paulo, né, que foi um apóstolo levantado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele não chama aqui nosso Senhor Jesus Cristo de você, chama nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é o respeito que nós temos que ter com o nosso Deus. E aqui, irmãos, veja que na continuidade do versículo 6, não é algo que ele deixa uma escolha, é uma ordem, fala, ordenamos a vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o próprio Cristo que está nos ordenando, irmãos, que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Então aqui, irmãos, Deus quer falar conosco essa noite, que não só na igreja, que aqui, felizmente, no nosso ministério a gente não tem, mas pode ter alguém assistindo a live, ou no YouTube, que dentro da igreja tem essas pessoas que queiram criar discórdia. Tem que se afastar dessas pessoas, não de virar a costa para ela, irmãos, mas é de não ficar, né, naquela rodinha que está falando mal de um irmão, mal de outra pessoa. E isso também, irmãos, se aplica, eu creio que aqui se aplica mais ainda na nossa vida particular. Nós temos que se afastar, irmãos, de pessoas que vivem de forma desordenada, não no sentido de que a gente vai virar as costas para essa pessoa, no sentido que a gente não vai, irmãos, ficar deixando-se levar pelos conselhos dela, porque muitas pessoas, irmãos, aí fora prega a porta larga, né? É igual quando um traficante chega para uma pessoa que vai aliciar para vender a droga para ele, principalmente dos jovens, né? A pessoa não fala que aquela pessoa ela vai ser presa, que a mãe dela vai sofrer, o pai vai sofrer, a família inteira vai sofrer. Não, ele fala, o que você está trabalhando aí, né? E a gente sabe que, como é o caso de muitos aqui, começa, né, como ajudante, como num cargo de auxiliar, né? E a pessoa fala, o que você está lá, você leva um mês para ganhar, eu ganho na noite. Mas, irmãos, o que você ganha no mês é abençoado. O que a pessoa ganha na noite não é coisa lícita. Ela está fazendo mal para o próximo, está fazendo mal para ela mesma, só que ela não está enxergando. Então a gente, irmãos, tem que se afastar de pessoas, né, que querem trazer isso para a nossa vida.
se afastar de pessoas que vivem de forma desordenada. A palavra do Senhor não está falando para a gente excluir essa pessoa. No momento certo, irmão, com o Espírito Santo tocar o seu coração, você vai levar uma pessoa do Senhor, uma palavra do Senhor para essa pessoa, mas é para trazer essa pessoa para a igreja, é para você trazer essa pessoa para perto do Senhor, porque você quer o bem dessa pessoa. Quem quer o bem dessa pessoa, chama a pessoa para as coisas do Senhor. Se você quer julgar se uma pessoa está querendo o seu bem ou o seu mal, é só ver se essa pessoa está te incentivando na obra do Senhor, se essa pessoa está te convidando para vir para a igreja, se essa pessoa quer você perto de Cristo. Essa pessoa, irmão, você pode confiar que essa pessoa quer o teu bem. Agora, a pessoa que quer te afastar do Senhor, coisas que você está fazendo da obra do Senhor, quer te desanimar na obra do Senhor, quer te afastar da obra do Senhor, quer te incentivar a fazer coisas erradas. Muitas das pessoas, irmãos, comete adultério, comete roubo, comete furto, comete coisas erradas, né? Vai para o mundo das drogas, porque alguém chegou e incentivou, chegou e ofereceu, isso pode, isso não tem nada, vem, faça. E a pessoa acaba, né, que no momento de não refletir, de não meditar no Senhor, acaba incorrendo nesses erros. Quantos jovens a gente vê aí no fundo de cadeia, né? A mãe, né, sofrendo, o pai sofrendo, porque ouviu pessoa que vive de forma desordenada. Então vamos dar crédito, irmãos, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Cristo quer pra gente. Você pode ter certeza, irmãos, que você pode ganhar um salário mínimo por mês, mas esse salário mínimo, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser um salário mínimo abençoado. Deus vai te capacitar, irmãos. E hoje é culto dos jovens. Pode saber que muitos aqui, né, que hoje tem uma vida estabilizada, começaram ganhando também um salário mínimo, mas perseveraram nas coisas corretas, nas coisas do Senhor, e o Senhor vai abençoando, irmãos. É o Senhor que vai abrir portas, né, onde a gente nem imagina, né? O Senhor prepara alguém para ser um canal de bênção na nossa vida, nos incentiva, nos abre os olhos para coisas novas e coisas abençoadas, irmãos. Então não tem demérito nenhum, né, a gente começar de um salário mínimo. Tem gente que ganha até menos, mas o importante, irmãos, é que esse dinheiro que entra, né, na sua vida, na sua carteira, seja um dinheiro abençoado, um dinheiro digno, de maneira que você não precise abaixar a cabeça para ninguém, que você possa sempre andar de cabeça erguida na presença do Senhor. Então vamos nos afastar dessas pessoas, não virar as costas para ela, mas nos afastar sim do comportamento, do que ela quer, né, colocar a porta larga da nossa vida. Porque, irmãos, pode ter certeza, aquele que perseverar, né, hoje é o culto dos jovens, pode marcar a sua vida. Hoje, daqui 5 anos, eu tenho certeza absoluta que você vai estar muito melhor, que o Senhor tem propósito nas suas vidas. Se você pensar daqui 10 anos, vai estar melhor ainda, irmãos. O Senhor, Ele não abençoa somente financeiramente, não. Isso aí é coisa secundária. Deus abençoa a sua vida espiritual, que é em primeiro lugar. Deus abençoa, né, a sua família. Deus abençoa você. Aonde você chega, a pessoa vê que ele tem uma pessoa agradável de se conversar. Ali tem uma pessoa que traz paz, porque essa paz é o Espírito Santo que habita em nós. Então, irmãos, vamos continuar firme, né, seguindo o que o Senhor nos manda. Aí o 7 diz: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivermos entre vocês. Então aqui, irmãos, é canal de bênção. Hoje você está aqui porque você não está aqui à toa. Deus tem um propósito na sua vida. Então, né, como Cristo, os apóstolos viveram de forma ordenada, nós também temos que viver. Na casa do Senhor, irmãos, tem ordem, né? É como se a gente parar para imaginar na nossa casa, a gente chega, tem ali uma refeição pronta. Se a gente vai, se alimenta e larga tudo lá sujo, a hora que a gente for fazer a outra refeição, vai estar tudo lá sujo. Ao passo que se a gente terminar a refeição, for lá, lavar, deixar tudo organizadinho, quando você chegar novamente, vai estar tudo lá, limpo, preparado para você. Então, como a gente tem que ter ordem na nossa vida particular, também tem que ter ordem na obra do Senhor. Aí o 8 vai dizer: nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de dia e de noite, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Aqui, irmãos, o que se aplica na nossa vida no dia de hoje é não querer usar, né, de atalhos, né, de coisas que parece que a gente vai levar vantagem. Não, irmãos, né? Vamos pelo caminho estreito, que é o caminho do Senhor Jesus, mas vamos estar sempre, irmãos, fazendo o que é correto. Aquela vantagem que muitos acham, né, que vão levar, é Satanás armando um laço para a pessoa, né? A pessoa acha que ali ela vai levar vantagem, ela deixa, né, de ir pelo caminho reto, passa, né, desvia, e ali, irmãos, desagrada o Senhor e agrada a Satanás. Então,
não vamos querer levar vantagem em nada. O que é nosso, o que é do próximo, e as nossas bênçãos, irmãos, o Senhor vai preparar na nossa vida. A gente não precisa derrubar ninguém, não precisa roubar ninguém, né? Não precisa dar golpe em ninguém. Pode ter certeza que o que o Senhor tem preparado para a gente, ainda que seja a luta travada, vai vir nas nossas vidas. E o 9 diz: não que não tivéssemos direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Aqui, irmãos, Paulo está falando da pessoa, né, que vive do Evangelho. A gente vê, não é o caso aqui que é um ministério pequeno, mas dos ministérios maiores, né, os líderes, né, recebem um salário da igreja. Tem muita igreja que os músicos recebem um salário, a pessoa que está no som recebe um salário, porque é igreja grande, então tem culto diariamente, então essas pessoas, elas trabalham, né, na obra do Senhor, e elas recebem um salário por isso, e é digno disso, irmãos, né? A pessoa faz jus. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo, ele está falando, ele quis dizer que ele tinha direito, né, de receber essa verba, e ele recebia, mais para frente ele recebeu, quando os ministérios auxiliaram ele recebeu de bom grado. Mas aqui ele está falando que ele não recebeu naquele momento, porque ele tinha que se apresentar como exemplo, né? E é assim, irmãos, que nós temos que ser, né, na vida das pessoas que estão aí fora. Vamos ser exemplo. Primeiro lugar para a gente ser exemplo é aqui no ministério, né? Porque aqui, como a gente tem mais contato, um vai conhecendo, né, a vida do outro, né? Mas que a gente seja sempre o exemplo, né, do ministério, de uma pessoa que está buscando a correção do Senhor, uma pessoa que está buscando se enquadrar de acordo com o que Deus manda, né? E depois, irmãos, também vamos ser exemplo para as pessoas que estão aí fora, né? Ser um canal de bênção, que a pessoa possa olhar para você e ver, né, que ali tem um servo do Senhor. E isso é a melhor pregação que a gente tem, irmãos, ser um bom testemunho, porque a pessoa vai ver ali, ela pode até no primeiro momento não querer, né, Jesus na vida dela, mas no momento, irmãos, né, que Deus preparar, ela vai querer saber que Deus é esse que essa pessoa está servindo, que transformou a vida dele. Eu quero isso para a minha vida também. Então você vai ter ganhado uma alma para Cristo, e muitas vezes você nem vai estar sabendo, mas é Deus te usando. Então vamos ser exemplo, né? A gente não tem que competir com nenhum irmão aqui, a gente tem que competir com nós mesmos, né? Cada dia procurar ser melhor, sempre melhorando um pouquinho a cada dia. E isso, irmãos, a gente consagrando a nossa vida ao Senhor, que é o Senhor, né, que vai fazer a boa obra, porque nós, por nós mesmos, pela carne, a gente não estaria aqui, né? Nós vamos conseguir melhorar como pessoa, mas o Espírito Santo do Senhor trabalhando na nossa vida, aí pode ter certeza, irmãos, como transformou a vida de Paulo, vai transformar a nossa vida também dia a dia. Aí o 10 vai dizer: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos a isso: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre de vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Tem um comentarista que fala aqui, né? É o corpo ocioso e a língua funcionando como nunca, né? A gente sabe que cabeça vazia, né, é oficina do quê? Do diabo. Então, irmãos, aqui Paulo estava falando que essas pessoas, né, elas não estavam falando aqui das viúvas, né, que eles auxiliavam na época, de pessoas que estavam numa condição de precisar de ajuda. Aqui estava falando de pessoas que estavam sendo oportunistas, pessoas que não estavam, tinha a condição de estar trabalhando, mas estavam distorcendo o evangelho para não querer trabalhar. Então, aqui Paulo fala, né, se não quer trabalhar, também não coma. Então, irmãos, e continua dizendo aqui no 11, né, que tinha entre eles pessoas que não trabalhavam e se intrometia na vida dos outros. É isso que acontece, irmão, na vida da pessoa que fica ociosa. De vez dela reparar na vida dela, ela passa e começa o quê? Se intrometer na vida dos outros. Então aqui fica também de reflexão para a gente, né? Que a gente possa se ocupar da nossa vida, né, das coisas do Senhor, e deixe a vida dos outros para que Deus cuide. O que a gente pode fazer, irmãos, para a pessoa, né, que não as pessoas que estão próximas da gente, que a gente vai conversar, vai dialogar, né, pessoas que estão sobre a responsabilidade dos líderes aqui, mas pessoas que a gente às vezes conhece de vista, ou que sabe que, né, não está nos caminhos do Senhor, a gente não tem que ficar julgando, a gente tem que colocar essa pessoa em oração. Porque muito de nós, irmãos, e principalmente eu aqui, no passado, irmão, fazia muitas coisas que desagradavam o Senhor, e
Se alguém se tivesse ali 10 pessoas e fosse escolher 9, que a pessoa fosse, acreditasse que estaria um dia no caminho do Senhor, escolheria 9 e eu ficaria lá. Então, irmãos, nós, né, um dia fomos impossíveis para o Senhor, para as pessoas aí fora também, mas para o Senhor não. O Senhor fez a boa obra na nossa vida e vai fazer, irmão, na vida do próximo também. O nosso Senhor Jesus Cristo voltou para todos os que aceitarem nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não tem que ficar julgando, porque no dia de amanhã essa pessoa pode estar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Então, o que a gente tem que fazer é colocar em oração, orar e deixar que Deus está cuidando de tudo. E o 12 vai dizer: a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Que trabalhem, que trabalhando tranquilamente comam do seu próprio pão. Aqui Paulo não estava julgando eles, estava convidando eles para que eles retomassem as suas atividades, que eles deixassem de ser um fardo para os irmãos daquela igreja que estavam trabalhando. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Isso, irmão, se aplica muito na vida de vocês jovens, né? De todo o ministério, mas principalmente dos jovens. A gente sabe o quanto é difícil um jovem ser cristão nos dias de hoje. Ele sofre preconceito na escola, sofre preconceito no trabalho. Então, Cristo está falando com vocês essa noite: não se cansem de fazer o bem. Saibam que vocês foram trazidos à presença do Senhor para que vocês possam ser luz, né, na vida dessas pessoas. Muitos estão julgando, né, estão rindo de vocês, estão falando que vocês são quadrado, antiquadro, porque não conhecem o Deus que vocês conhecem. Então, não se deixe desanimar por essas pessoas que vão te julgar, muitas vezes vão te excluir, né? Não se canse de fazer o bem, é o próprio Deus que está te mandando. Saiba que isso vai ter uma recompensa na vida de cada um de vocês, porque Deus, irmãos, né, Ele é fiel para aquele que busca. Então continue, né? Todos nós aqui devemos, essa palavra é para todos nós, mas principalmente para os jovens. Não se cansem de fazer o bem. Saiba que Deus vai te usar para você ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Então não ligue, irmãos, não fique triste, né? Se às vezes eles foram fazer algo e te deixaram de lado, não fique triste, irmãos. Saiba, né, que você é diferente porque você tem o Espírito Santo na sua vida. E continue a sua caminhada com Deus. Saiba que Deus tem um propósito na sua vida e que você vai ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. E o 14 diz: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associe com ele, para que fique envergonhado. É isso que você tem que fazer, irmãos. Quando alguém vier te querer te julgar por você ser um cristão, você não tem que, né, que se associar a ele. Deixa ele falar, ele vai ver que ele está errado. Quando se surgir, né, que aqui graças a Deus a gente não tem panelinha dentro da igreja, não fique com ele. Se vir falar mal de outra pessoa, não fale, deixa ele, vai ver que ele está falando coisas que não servem para a sua vida, e ele mesmo vai ficar se envergonhado. E aqui, irmãos, o 15 vai dizer: contudo, não o tratem como inimigo, mas ademoestem-no como irmão. Se algum irmão errar e for, né, da sua alçada, for alguém da sua família, né, for alguém que você tem intimidade como amigo para chegar e conversar, você não vai tratar essa pessoa, irmãos, porque ela errou, como inimigo. Não, você vai ser canal de bênção na vida dessa pessoa, porque grandes erraram, né? Davi errou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então a gente não pode querer ficar julgando as pessoas, mas converse com essa pessoa, né? Seja luz na vida dessa pessoa, deixe o Espírito Santo, né, te usar. Mas aqui fala, se for conversar, converse como irmão, não converse como acusador, porque o acusador é Satanás. Converse como irmão. Mas se tivermos, né, aqui a gente sabe que tem muita família aqui na igreja, tem pai, né, tem os filhos. É claro que se o filho, né, ou o pai também, né, o pai e a mãe, estiver fazendo algo errado, quem for da família vai chegar e vai conversar. Irmãos, se acontecer isso com a gente não tem que ficar bravo, porque às vezes o remédio ele é amargo, mas ele faz efeito. É melhor você ouvir um puxão de orelha de uma pessoa que quer você na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do que um tapinha nas costas da pessoa que quer jogar você aí fora do mundo, que quer você fora da presença do Senhor. Então, do mesmo jeito que o irmão que vai chegar para conversar
com outro irmão, tem que ter, né, o bom senso, orar, pedir direção do Espírito Santo, quando a gente, né, que a gente gosta de ouvir elogios, mas repreensão a gente não gosta. Mas se alguém, irmãos, nos repreender, né, a gente para e pense, isso que ela falou, se eu fizer, é para o meu bem ou é para o meu mal? Se for para o seu bem, irmãos, saiba que ali tem uma pessoa que te ama, uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que quer você nos caminhos do Senhor. Então a gente tem que ter humildade também, né, para saber ouvir, né, quando a gente fazer algo errado, algo que entristeça alguém. Então vamos também ter humildade. E o 16, para finalizar, diz: que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. Aqui o 16, irmãos, fala da paz, né? E repete a palavra paz. Por que está repetindo? Porque a paz de Deus, irmãos, na nossa vida, ela não é uma paz somente na nossa vida financeira, que a gente vai chegar, vai poder dormir tranquilo, sabendo que Deus proveu, né, que a gente possa honrar nossos compromissos. Não, a paz de Deus, irmãos, ela se aplica em todos os campos da nossa vida. É paz, né, conosco, paz de saber que mesmo a gente sendo falho, pecador, a gente está buscando nos consertar, servir a Deus. É paz na nossa família, é paz no nosso emprego, é paz na nossa escola, na faculdade, onde a gente estiver, e é paz no ministério. Isso é a paz de Deus, irmãos. Então, que a gente saiba sempre valorizar a paz que Deus tem dado em nossas vidas, porque essa paz que a gente tem hoje, que a gente fala a paz do Senhor Jesus Cristo, custou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma paz que veio de graça, não. Se a gente tem essa paz e tem a presença do Espírito Santo na nossa vida, custou a vida de Cristo. Então que a gente saiba sempre valorizar essa paz que a gente tem, para a gente não perder ela. Não perder ela quando alguém fale algo que a gente não gosta, e a gente entra em contenda com uma pessoa. Às vezes tem amizade que acaba, amizade de anos acaba em um minuto, por causa que um fala uma coisa, o outro não deixa por menos, e fala, e quando vê, as pessoas que eram amigos, deixam de ter essa amizade, porque não teve o quê? Não teve um momento de paz, de reflexão. Então não vamos deixar, irmãos, né, que ninguém roube a nossa paz. Seja também a paz, né, financeira, quando a gente for fazer algo, vamos consagrar ao Senhor, ver se a gente tem condição daquilo. Muitas vezes não é o momento, é uma bênção que vai vir na nossa vida, mas aquele não é o momento. Que a gente mantenha a nossa paz e tenha sabedoria de esperar o momento oportuno, né? E aqui no ministério também, irmãos, vamos fortalecer, né, as nossas orações. Eu vejo que tem muitos irmãos e as irmãs principalmente que estão estudando, buscando da palavra do Senhor. Continue buscando a palavra do Senhor. Isso é o Espírito Santo, né, tocando o coração de vocês. Essa é a paz que você está sentindo, é o Espírito Santo do Senhor trabalhando na sua vida. Então, continue firme e forte. E o que Deus tocou para falar, né, no coração dos jovens essa noite foi isso: não deixe se levar por pessoas que vivem de formas que desagradam o Senhor. Saiba, irmãos, que Deus tem um propósito na sua vida. Ainda que você pareça diferente, você é diferente porque você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Então não se deixe, irmãos, levar por convites que se afastam do Senhor, coisas que parecem, né, ser boas, entre aspas, mas que no fundo vai te conduzir para um caminho de decepção, um caminho de tristeza, um caminho que vai te afastar do Senhor, que, como foi o versículo 16, vai roubar essa paz que você tem. Então valorize o que você tem, saiba que você é um projeto do Senhor, não fique se comparando com as pessoas aí fora. Muitas vezes na vida do ímpio parece que está dando tudo certo, na sua vida está sendo luta, mas essa luta que você está passando vai ser um testemunho de vitória, vai ser algo que vai edificar a sua vida, para que quando chegar a bênção você saiba valorizar. E aí no mundo, irmãos, você vive uma loucura sem fim, né? Muitos antecipam até a sua própria morte, porque vai fazendo uma loucura atrás da outra, é droga, é bebida e direção e outras coisas, brigas, contendas, e acaba, né, até causando lesão, causando morte. Então essa paz que nós temos, irmãos, e os jovens principalmente, saiba, né, que mesmo que os seus sonhos, né, ainda estejam distantes, Deus está cuidando. Tenham, né, perseverança no Senhor, paguem o preço, busquem aquilo que vocês querem. Não importa que o mundo está falando que você não vai conseguir, você tem um Deus que vai te capacitar e você vai conseguir. Então continue firme, pagando o preço, fazendo a sua parte, porque a parte de Deus, irmãos, está pronta.
No momento oportuno, você vai conquistar a sua bênção e você vai testemunhar que o nome de Deus vai ser glorificado. Então continue firme e forte. Essas pessoas que você tem que se afastar, não é virar as costas para a pessoa, é apenas não seguir o conselho dela, seguir o conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, e no momento oportuno, irmão, você vai ser bênção para essa pessoa. Então fique com essa palavra, irmãos. Saiba que o caminho é estreito e você está no caminho. Às vezes é difícil, mas tem um Deus que vela por nós, tem um Deus que está cuidando de nós, e tem um Deus, irmãos, que vai nos capacitar. Nós vamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida, não é só financeira não, é em todas as áreas, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo.